Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse curso nós vamos começar a estudar um pouquinho de Angular, certo? Porém, quando você fala em Angular, que tem a ver com JavaScript, né? O Angular em si, ele tem uma dependência da web, uma relação muito grande com a web. O Angular, na verdade, vai representar nossa camada de visão, né? Então nós vamos fazer uma aplicação aqui, onde nós vamos ter a parte do cliente no browser, e a parte do servidor. Vai estar aqui, certo? Só que esta parte do client, ela vai receber hoje um framework, um framework, um framework JavaScript. Então, até então, nós utilizávamos aqui no browser só HTML e JavaScript simples, né? Alguma coisa mais para validação de tela, alguma coisa assim, validação de campos, né? E CSS para a parte do layout. Agora nós vamos utilizar o Angular, o JavaScript, para fazer um controle muito maior da nossa lógica de tela. Tá? Então nós podemos dizer que nós vamos levar, inclusive, um padrão de arquitetura MVC lá para o cliente. Um gestor de navegação, de rotas, de controle de componentes no cliente. Tá? Então quem já mexeu com JSF? A maioria já mexeram com JSF, né? Então no JSF você tinha lá um monte de componentes, né? Um monte de componentes Java ali na tela, só que esses componentes eles eram processados todos no servidor. Então, por exemplo, para cada componente da tela, para cada caixinha isso aqui, ó, input desse de texto, nós tínhamos aqui um objeto Java correspondente a esse componente para controlar ele. Tá? Então nós temos uma árvore de componentes que está gerenciando uma árvore de componentes Java que está gerenciando aquele componente gráfico lá na tela. Tá? Então, toda vez que você coloca aqui um botão, coloca aqui um campo, uma caixa de seleção, você vai criando um objeto Java para isso. Isso vai gerando uma árvore de componentes, uma relação de componentes aí do JSF. Então, lá de cá nós temos o JSF, por exemplo. Estou usando como exemplo. Então, perceba que todo o controle da camada de visão ele está no servidor. Ele está no servidor. Ou seja, se você quiser que alguma coisa aconteça nesse campo, você vai ter que gerar um processamento no servidor para que você possa controlar o que está nesse campo. Tá? Por exemplo, você quer digitar um dado aqui e você quer passar esse dado de um campo para o outro. De um campo para o outro. Você quer simplesmente digitar um dado aqui e refletir no campo de baixo, por exemplo. Então você vai precisar gerar um processamento no lado do servidor para fazer essa tarefa. Você vai ter que programar lá no servidor para ele capturar o dado daqui, vai para o servidor, né, joga dentro do outro componente e renderiza na tela. Então você vai fazer assim. É assim que funciona no JSF hoje. Tá? No Angular, ele já funciona totalmente diferente. Tudo o que você precisa fazer na camada de visão, nesse view, nessa tela, não tem a ver com o processamento no servidor, no que diz respeito à lógica dos componentes. O que eu quis dizer com isso? Que nós conseguimos facilmente copiar um dado daqui e jogar aqui sem ter nenhuma interferência no lado do servidor. Não tem nenhum processamento no lado do servidor. Tá? Todo o layout, o próprio servidor hoje, da forma que nós trabalhamos, da forma convencional, ele entrega HTML para o browser. Você faz uma requisição, ele entrega HTML para o browser. Você faz outra requisição, ele entrega novamente HTML para o browser. Você faz outra requisição, ele entrega HTML para o browser. Então esses trechos de HTML são entregues para o browser e são carregados na tela automaticamente. Assim que esses frameworks trabalham. Porém, perceba que a tarefa de construir o HTML continua no servidor. Então nosso servidor, ele tem a missão hoje de fazer o quê? De gerar HTML e entregar esse HTML para o browser. É assim que funciona no modo padrão que a gente vem trabalhando, por exemplo, no framework JSF, por exemplo. Tá? Então o HTML é construído e é entregue para o browser. Se você trabalhar com JCP puro, da mesma forma, né? JSF é só uma extensão desse JSP. Também você faz o processamento no lado do servidor para gerar a tela, para construir tela, construir layout. Tá? E o que nós queremos trabalhar? O que nós queremos mostrar de diferença nessa metodologia de trabalho aqui com o Angular? Então o Angular ele faz a gente trabalhar com o modelo SPA.
Tá? Então o modelo SPA, ele diz Single Page Application. Ou seja, qual que é a ideia do SPA? A ideia do SPA é que nós tenhamos aqui no browser apenas um HTML, uma página, que é o template da nossa aplicação todinha, né? Uma página HTML, um index, por exemplo, HTML. Pensa aqui num index HTML. Então todo o HTML básico de HTML, né? Barra HTML, toda aquela estrutura básica de HTML, body, barra body, aquilo ali ficaria fixo na página e apenas algumas partes da página internas que elas seriam modificadas conforme a nossa necessidade. Por exemplo, eu quero carregar uma lista de clientes. Então, lógico, nós vamos ter uma página, lista de clientes. Nós vamos ter uma página aqui que vai representar o HTML da lista de clientes, por exemplo. HTML. Porém, essa página que vai representar a lista de clientes, ela tem um processamento que vai ser carregado dentro desse template. Quando você pensa em template, você pensa naquele modelo de contrato, né? Igual você fala, vou fazer um contrato com o cliente. Você tem uma fichinha com aqueles campos em branco. Aquilo é um template. Você só vai preencher os dados do cliente. Chegou outro cliente, você vai lá e só preenche os dados com aquele outro cliente. Então o template é esse modelo que tem os espaços em branco e que você pode eventualmente estar substituindo esses espaços. No caso da página, o template seria o quê? Um espaço em branco, ali na nossa página, onde nós estaríamos substituindo por outras telas. Tá? Só que a ideia que eu quero dizer é o seguinte, a ideia do Angular é trabalhar no modelo SPA, que quer dizer o quê? Nós temos uma página, e à medida que nós vamos carregando o conteúdo, essa página vai sendo construída dinamicamente. Por exemplo, eu quero uma lista de clientes. Então a gente faz uma solicitação para o servidor vai me entregar apenas os clientes em um padrão de dado, onde nós vamos receber esse padrão de dado e construir a tela no browser. O próprio JavaScript que vai construir esse layout. Ele que vai construir esse layout. Nós não vamos deixar que o servidor construa o layout. Então, o cliente, via JavaScript, faz uma requisição para o servidor. Nesse servidor nós vamos ter uma API web, nós vamos construir uma API web. E esta API ela tem a missão de nos entregar apenas os dados dos clientes. Apenas os dados do cliente. E esses dados, uma vez que eles são entregues para o browser, esses dados vão ser processados e renderizados no cliente. Ou seja, o servidor ele não vai ter a missão de construir tela. Ele não tem a missão de gerar HTML, construir HTML e entregar todo aquele HTML completo para o browser, como acontece na programação convencional que a gente vem fazendo. Tá? Então, ou seja, por meio do Angular, nós vamos fazer isso. Tá? Nós vamos fazer a requisição, a API Web vai fazer uma consulta, por exemplo, no banco de dados, vai pegar uma lista de clientes e vai entregar esses clientes dentro de um padrão que não tem HTML dentro, um padrão de texto que não tem HTML dentro, e esses dados são processados. Esse padrão pode ser o padrão JSON ou pode ser o XML. Normalmente nós vamos trabalhar com o padrão JSON. Tá? Qual que é a vantagem, eu pergunto para vocês, qual que é a vantagem de eu tirar do servidor a responsabilidade de construir tela? Mais rápido. O que é mais rápido? Fica mais leve, né? Mais leve. A gente vai ter resposta mais rápida e você vai ter economia dos recursos do servidor. O servidor vai conseguir atender mais requisições porque não está construindo tela para os clientes. Exatamente. Então, vantagem, velocidade, é mais rápido, porque você está trafegando menos dados pela rede. Você não está trafegando tela pela rede. Você está trafegando o quê? Só os dados que vão compor a tela. E a lógica da tela ficou para o cliente, lá para o browser, usando os recursos do próprio computador do cliente para construir a tela. Então, o processamento pesado, que é o de construção e renderização de layout, você levou para o browser. Então, o servidor ele fica mais rápido. Qual foi o outro tópico? Fica mais rápido no cliente também. Fica mais rápido no cliente. Fica mais rápida na hora de construir a tela dele. Então, vamos lá. Então, nós chegamos à conclusão que isso fica mais rápido no servidor. São só hipóteses, né? Por lógica, né? A gente vai olhando e fala, não,
Obviamente que isso vai ficar mais rápido no servidor, mais rápido no cliente. Por que fica mais rápido no cliente? Porque o processamento é feito no próprio browser. Muita coisa é feita por JavaScript. Daí a renderização fica mais rápida. Não tem nem comunicação pela rede. Porque tem que ter o processamento do servidor para jogar, para encaminhar pela rede. Daí quando chega no cliente, ele vai renderizar a tela. Isso. Mas agora não. Agora vai ser renderizada no próprio cliente. No próprio cliente. Isso fica muito mais leve o sistema. Exatamente. Você está usando recursos que estão ali disponíveis no browser e você vai estar usufruindo disso. Então, ou seja, é mais rápido porque os dados chegaram mais rápido também. Como foi processado, os dados chegaram mais rápido, então a sensação é visivelmente claro que fica muito, muito mais rápido. Tá? E a gente pode demonstrar isso e visualizar. Alguém mais vê alguma vantagem com relação a esse processamento de tela no browser e não no servidor? Alguém vê mais algum tipo de vantagem com relação a isso? E qual que é a tecnologia que é utilizada para que a gente possa fazer essa requisição, manter na tela e processar em paralelo, ou por baixo dos panos, um trecho de página? Vocês já ouviram falar do Ajax? Então o Ajax são o quê? São essas requisições assíncronas que nós podemos fazer utilizando o JavaScript. Então o JavaScript em si mesmo já tem objetos nativos dele que proporciona a condição de nós fazermos requisição para a web, via JavaScript. Não via o browser apenas. Você está acostumado a digitar no browser, www, alguma coisa. Aquilo é uma requisição, mas não é uma requisição Ajax. Foi feito pelo browser aquela requisição. Agora você pode fazer aquela mesma requisição via programação, via JavaScript. Tá? E a ideia é que a gente faça o quê? O JavaScript tem que saber fazer duas coisas. Ele tem que saber fazer o pedido, eu quero aqueles dados, aquele recurso. Pedido do recurso, a gente fala, né? Então a gente faz um pedido para um recurso na web, e essa estrutura, essa API, ela devolve esse recurso dentro de um padrão de dados, e o JavaScript tem que saber o quê? Capturar esses recursos para poder levar para a tela. Tá? Então essa requisição ela é feita via Ajax, e esse retorno a gente chama de callback. O callback é pegar esse retorno, capturar o que está chegando no servidor e levar isso para dentro de um ambiente de tela. Quem vai processar normalmente os nossos HTMLs é o próprio Angular. Nós vamos entender como que o Angular tem um poder em cima dos elementos do HTML. Tá? Mas a essência do Angular inteirinha é JavaScript. Tá? Ele encapsulou o JavaScript, a gente não programar de forma nativa dentro do JavaScript, e já deu uma série de soluções prontas para que a gente possa gerenciar os nossos elementos HTML. Gerenciar nossas rotas e entre outras coisas. Tá joia? Então, por onde nós podemos começar o nosso estudo? Nós podemos começar tanto pela camada cliente, se nós quisermos, né? Criar um HTML, começar a estudar a tecnologia do Angular, tanto faz. Ou nós também podemos começar pela API. Ou seja, a gente vai na API e fala, não, vamos criar todos os recursos que a gente gostaria que tivesse na tela. Por exemplo, vamos fazer um CRUD básico, por exemplo, só para a gente começar, né? Cadastro de cliente. Então a gente faz lá o ambiente web preparado para receber os dados de cliente. Tá? Então esses dados vão ser enviados também num padrão de dados JSON, eles vão ser enviados nesse padrão. Tá? E a resposta, ele também vai ser recebida nesse mesmo padrão. Tá? Então como que funciona esse JSON? Vocês já ouviram falar do JSON? Já ouviram falar do JSON? Então, o JSON é uma forma de nós organizarmos nosso código, por chave e valor na sintaxe de objetos JavaScript, muito parecido. Então, por exemplo, nós colocamos aqui, eu quero colocar um objeto, representar aqui, eu quero enviar os dados de um cliente para o servidor. Então, eu abro chaves aqui, coloco, por exemplo, ID, vamos supor que eu já tenho o ID dele. Vamos colocar assim. ID, aí 2 pontos, 1, vírgula. Tá vendo? Passei chave e valor. 2 pontos, valor. Agora, nome. Por exemplo. Deixa eu pensar no nome aqui. João. Beleza?
Beleza. Precisa de uma vírgula aqui? Se encerrou? Se tem mais atributos? Não. Então, acabou. Isso aqui é um dado num padrão JSON. Que eu acabei de criar. Certo? Mas pode ser que um atributo desse cliente, ele possa ter outros objetos. Por exemplo, vamos supor, eu posso dizer que ele tem endereço. Por exemplo, endereço. Endereço, um atributo endereço. Só que esse atributo endereço é um outro objeto. Por exemplo, perceba, eu tenho aqui abertura e fechamento de chaves, que representa o objeto como um todo. Mas o atributo endereço não é um dado apenas. São vários outros dados, como por exemplo, rua. Rua X. Por exemplo, cidade, o F. Vamos pôr o F que vai caber aqui. Por exemplo, MS. Tá ali. Perceberam? Aqui eu tenho uma outra estrutura de objetos, ó. Uma outra estrutura de objetos como sendo um atributo do meu cliente. Tá? Então isso aqui nós estamos configurando ou criando um padrão de dados JSON. Você está enviando dados nesse padrão, nesse formato. Tá? E na hora de receber esses dados também vai ser dessa forma. Tá joia? Então eu gostaria de sugerir nós começarmos, ao invés de começarmos escrevendo já o JavaScript, começar criando a plataforma web, o lado da API, que vai atender a nossa camada de visão, o nosso cliente. Tá joia? O que vocês acham? A gente começar pela API. Beleza? Não, porque às vezes alguém tem uma necessidade, não, eu preciso começar primeiro pelo Angular, tem um negócio para fazer aqui. Mas se você vai começar pelo Angular, você vai precisar dos dados. Vou ter que simular a API daí. Exatamente. Aí eu simulo com um arquivo daí, de texto. E eu acho que é importante também essa parte da comunicação do cliente com o servidor pelo Angular, como funciona. Isso é melhor a gente ter mesmo. Então vamos fazer pela API, então. Então, beleza. Bom, começando pela API, primeira coisa nós temos que entender. O que vai nessa API? Nós vamos fazer uma API utilizando qual linguagem, qual tecnologia, o que nós vamos fazer? Porque a camada de visão é totalmente livre e independente da API. Essa API ela pode ser feita em PHP, ela pode ser feita em Node.js, ela pode ser feita em Java, ela pode ser feita em qualquer tecnologia web, tá? Qualquer linguagem de programação web aí do lado do server. Então a gente pode escolher. No caso, como nós estamos fazendo esse curso que já está todo direcionado para o Java, então é mais intuitivo e mais lógico a gente fazer a API em Java. Tá? Mas você tem a liberdade de escolher como você vai fazer essa API. Tá? Uma linguagem muito utilizada para fazer API hoje, atualmente, é o Node.js. O pessoal está investindo muito no Node.js, então vale a pena vocês darem uma olhada nisso aí também. Tá? Por quê? Porque já é JavaScript também. Você construir API usando a própria linguagem JavaScript. Tá? Então depois vocês ficam com essa dica aí. Bom, então nós vamos sugerir aqui fazer uma camada, nós vamos colocar aqui, ó, uma camada de comunicação utilizando HTTP. Tá, essa camada de comunicação utilizando HTTP, ou seja, o próprio HTTP, que nós vamos chamar de REST. Tá? Então, o REST, a gente pode pensar assim, bom, o que é REST? REST é um framework, REST é uma coisa nova. O que é o REST? O REST, na verdade, é uma questão mais arquitetural ou estrutural de projeto. É mais um modelo de programação. Tá? Porque o que o REST utiliza são todos os recursos que já estão prontos dentro do HTTP. Então já tem. Tudo que o REST faz para nós já está criado, já estava dentro do HTTP. Então pensa assim, é um jeito de fazer a coisa. É um jeito de fazer baseado em recursos. Então como assim baseado em recursos? O cliente ele quer um cliente. Nós temos aqui no browser, ele fala, eu quero cadastrar um cliente. Então eu vou dar para ele um recurso, um ponto de acesso a fazer um cadastro de um cliente. A gente chama até de endpoint. Um ponto de acesso para que ele possa enviar esses dados de um cliente. Então, por exemplo, o browser vai lá e fala assim, vamos supor que a API e o browser estão na mesma máquina. Então a gente faz assim, localhost, né? Localhost 2.8080 barra a sua API, você criou lá uma API, barra, por exemplo, cliente.
cliente. Então, se for assim, toda vez que eu chamar minha API, de HTTP, né? HTTP, 2 pontos. Eu chamei lá o meu host, o meu servidor. Pode ser local, pode ser um IP na web. Chamei a minha API e chamei um recurso. Isso aqui é um recurso, é um ponto onde é um caminho, na verdade, a gente chama de endpoint, ou é um recurso que foi criado justamente para receber o cadastro de cliente. Só que onde você está dizendo aqui nessa requisição que isso é um cadastro de cliente? Você falou alguma vez a palavra cadastro aqui? Você disse como que é apenas essa requisição vai saber que é para ela cadastrar um cliente. Tá? Então nós vamos utilizar os próprios mecanismos do HTTP. Então, HTTP é baseado em verbos HTTP, né, que verbos representam ações. Né? Então, se nós olharmos lá o objetivo do verbo é representar uma ação. Então, quais são as ações HTTP que já existem nesse protocolo de comunicação? Padrão. Então, você já deve ter ouvido o método ação GET, ação POST. Já ouviram isso aqui? GET e POST? Importante. GET é para quando eu quero o quê? Recuperar um dado. E POST para quando eu quero enviar. Então, na verdade, nós vamos pensar assim: GET é toda vez que eu quiser acessar um recurso. O POST é toda vez que eu quiser enviar um recurso. E se eu quiser modificar um recurso? Normalmente, nas aplicações convencionais, a gente usava o próprio GET e o POST para fazer alteração, edição, tudo usando GET e POST. Dá para manipular isso, dá para você adaptar isso. Mas existe aqui outros verbos HTTP que nos dão condição de explorar melhor os recursos. Por exemplo, se eu usar aqui o delete, existe um delete, uma opção delete. Quer dizer o quê? Eu quero remover um recurso do meu servidor. Eu quero inserir um recurso, eu quero buscar um recurso. Ou eu quero alterar um recurso. Opa! Você viu? Pronto. Você viu? Esse é novo, né? Esse eu não conhecia. Né? Eu queria que ele chamasse isso, mas não colocaram como pôde. Beleza, tá bom. É a modificação, eu estou colocando. Não deixa de ser você colocar, né, um recurso já existente. Né? Tem o path também, tá? Uma modificação parcial. Patch. Tá? Então, ou seja, tem um option. E assim vai. Tá joia? Existem vários recursos já disponíveis, vários verbos HTTP já disponível para que a gente possa estar utilizando. Então, ou seja, se eu fizer essa requisição aqui, eu posso dizer que a intenção dessa requisição é de cadastrar. Basta eu utilizar o quê? Um desses verbos HTTP e a nossa API, através do seu endpoint, vai reconhecer isso. Já está programado. Por exemplo, eu falo que essa requisição vai ser pelo método POST. Se eu fizer essa requisição pelo método POST, eu já vou ter aqui alguém do lado da API pronta para receber a requisição pelo método POST. Então isso aqui é um mapeamento, né? A gente chama de mapeamento. Já vai ter alguém do lado da API mapeada para receber essa requisição pelo método POST. E já vai saber que é para cadastrar. Esse endpoint aqui, que está programado para responder POST, nesse formato de requisição, já sabe que é para inserir, porque é POST. E aí você vem aqui cria um outro endpoint aqui, também com a mesma requisição, idêntica. Vou copiar e colar aqui, ó. Copiei, colei. Você está vendo aqui? Esse cara está aqui dentro, ó. Você está vendo? Não. Vocês estão vendo, né? Então, é com a imaginação mesmo, tá? Não vou fazer tudo isso aqui de novo. Você pode olhar esse cara aqui, ó, é igualzinho, ó. Idêntico só pelo método GET. É idêntico, igual pelo método GET. Então você já tem um endpoint aqui, prontinho para receber pelo método GET aquela. Quer dizer o quê? Eu estou querendo buscar clientes. Mas se eu não especifiquei, por exemplo, eu coloquei assim, um cliente e chamei pelo método GET, pode ser que agora o endpoint vai falar, não, eu quero. Ele está querendo, por ser GET, ele está querendo todos os meus clientes, por exemplo. Né? Ou o endpoint, porque clientes. É mais sugerido ficar assim, clientes, tá? No plural. Questão de convenção. Não tem regra, você que inventa aí, mas existem algumas convenções. Tá? Então, por exemplo, clientes. Clientes é bem usado, você usar no plural, tá? Beleza, então quando você fala get clientes, você está buscando todos os clientes. Aí você pode fazer a mesma requisição, muito parecida com essa,
certo? Pelo método put. Mesma coisa. O que você está dizendo? Que vai ter que ter um endpoint lá do outro lado, prontinho para receber o put e fazer o quê? Uma modificação no dado. É lógico que dentro do post, dentro do put, se espera que você passe um JSON internamente na requisição, contendo os dados que você quer salvar. Contendo os dados. Tá? E assim sucessivamente. Tá joia? Só vou confirmar aqui, eu escrevi errado aqui, mas é com Czinho aqui no final. Tá? Bom, é mais para te passar a ideia, por enquanto, de como isso funciona aqui. Já existem as ações pré-definidas pelo HTTP. Basta você utilizar essas ações, utilizar esses verbos e configurar e criar um endpoint para cada uma dessas intenções. Tá? Então nós podemos enxergar cada endpoint como sendo o quê? Um gerenciador de algum recurso. Por exemplo, o que é um recurso nesse caso? Para nós, o quê? Um cliente. Aí se eu quiser acessar um cliente com o ID número 1, então nós podemos fazer uma requisição GET, localhost, /API, /clientes, por exemplo, /1. Olha o que você falou. Você fez uma requisição GET. Com essa sintaxe, ó, então você falou, eu quero na API da lista de clientes, eu quero aquele que tem o número 1, ou seja, que tem o identificador 1. Então já vai ter um endpoint aqui, esperando uma requisição GET que tenha um parâmetro depois. Um parâmetro 1. E ele vai lá, busca e te entrega o número 1. Então toda a nossa programação na API REST vai ser baseada em links. Nesses tipos de link. O link mais o verbo HTTP, essa forma de estruturar a requisição, de mapear, mais o verbo HTTP, vai dar essa condição da API entregar para você ou fazer a tarefa que você quer, combinando com o verbo. Então você monta um mapeamento bacaninha aqui, mais um verbo, bem no padrão, e mais o seu endpoint. E o seu endpoint faz isso para você. Tá? Então é assim que nós vamos trabalhar, já que nós optamos em começar pela API. Beleza. Agora, o que essa API vai fazer? Como já falamos, ela vai fazer as operações gerenciando alguns recursos da web. Tá? Vai fazer esse gerenciamento de recursos para nós. Então nós podemos começar, por exemplo, um cadastro de cliente. Pode ser um cadastro de cliente? Pode ser? Então, um cadastrinho de cliente, por exemplo. Acho que todo sistema que você vai fazer vai ter um cadastrinho de usuário, alguma coisa assim. Você pode fazer um de cliente, né? Tá. Então vou começar por ele. Então o que nós devemos fazer? Essa camada REST aqui, nós vamos ter que ter algum framework para nos ajudar nessa tarefa. Algum framework para nos ajudar. Como nós estamos trabalhando em Java, existe já os frameworks da própria especificação, Java EE, ou nós podemos utilizar uma alternativa bastante bacana, que eu particularmente sugiro nesse caso, o Spring Boot. Ou Spring, só Spring. Na verdade, Spring. Tá? O Spring ele tem um módulo web, o próprio Spring já tem um módulo web, tá? Que nos dá a condição de criar essa camada de uma forma muito fácil. Qual que é o papel, praticamente, do Spring? Fazer esse reconhecimento, essa leitura do HTTP em JSON e transformar esse JSON em objeto Java. Pegar os nossos objetos Java e transformar em JSON. E ele utiliza isso. Não só isso, né? Então, na verdade, eu falei de uma forma muito bem simplificada, né? Mas o dado vai em JSON, por exemplo, id igual a 1, né? Nome, vou pôr aqui o nome, igual a João. O dado vai para o servidor reconhece essa requisição, reconhece o verbo, tudo isso é feito pelo framework. Reconhece o verbo que está chegando, reconhece o mapeamento, o caminho, o endpoint. Reconhece esse cara. E também tem a tarefa de renderizar, ou seja, está chegando esse dado aqui, ó, por exemplo, como eu converto esse dado, extraio esse dado dentro do protocolo HTTP, esse dado veio dentro do protocolo HTTP. Como que eu faço nele um new cliente, esse processo de serialização, instanciar esse cliente e setar nesse cliente esse ID, né? Vamos colocar aqui, setar nesse cliente esse ID, que está chegando à tela, e setar nesse cliente esse nome. Quem vai fazer essa tarefa aqui? Ó?
de construir, de reconhecer esse endpoint, de reconhecer esse verbo, levar para o caminho correto, certo? Ler os dados que estão dentro do HTTP, transformar isso em objeto Java, para daí para frente a gente decidir o que vai fazer com ele. Tá? Então nós vamos colocar o Spring para fazer essa tarefa para nós. Já é ele que vai fazer essa tarefa aqui para a gente. Tá? E o Spring Boot nada mais é do que um acelerador de configuração. Estou falando de uma forma bem simplificada aqui. O Spring Boot nada mais é que o seguinte. O Spring em si, ele tem uma série de frameworks, uma série de módulos, vamos colocar, né? Ele é um guarda-chuva que tem uma série de módulos. Então, o Spring tem um módulo web, para controlar a parte web, a parte de teste. Nós temos módulos específicos do Spring para usar teste. O Spring faz a integração com o JPA, ele faz a integração com redes sociais, né? Ou seja, autenticação por Google, por Face. Então, ele tem uma série de módulos prontos. Só que era muito difícil integrar via Spring com todos esses módulos. Você tem um Spring aqui, você tem que ter um arquivão de XML para configurar todas essas integrações. O que o Spring Boot fez? Ele falou, olha, tem umas coisas que é muito padrão no desenvolvimento. Ou seja, normalmente o programador que vai usar o Spring, ele vai querer usar o JPA. Se ele quiser usar o JPA, eu já vou criar um mecanismo de configuração automática do Spring com o JPA. Ele só vai ter que me dar os dados de banco ali, etc. Vamos simplificar. Então o Spring Boot ele juntou todas essas tecnologias que precisavam ser integradas e criou alguns mecanismos de automatização para facilitar a criação dos projetos Java, integrando todos eles. Entendeu? Então ficou muito simples você criar uma API web em Java utilizando Spring já integrado. Tá? Então o Spring Boot ele é esse recurso que vai nos ajudar nisso, nessa tarefa. Tá? Nessas tarefas de integração. Nós podemos fazer uma API agora já com web, com JPA, com banco de dados, de uma forma muito bem simples, escapando de toda aquela configuração, aqueles XML, aquelas coisas todas lá. Tá? Já tudo integrado. Beleza? Então vamos fazer. Eu sugiro a gente instalar o Spring STS, não sei se vocês já instalaram ele. Tá?